Vamos ao primeiro dos assuntos internacionais que a gente tem, como disse a vocês ao final do último segmento, Rússia e Irã, começando pela Rússia. Atacou a Ucrânia nessa última noite com um míssil hipersônico, um míssil esse que todo mundo sabe tem capacidade nuclear, ele pode levar a uma ogiva nuclear. Esse tipo de munição atingiu uma cidade a menos de 100 quilômetros da fronteira da Ucrânia com a Polônia, que é um país que integra a OTAN. Confira. O Kremlin afirmou que o ataque tinha como objetivo a destruição de usinas de energia e de uma fábrica de drones que teriam sido usados para atingir uma das casas de Vladimir Putin em dezembro. A Ucrânia nega a realização do ataque, versão corroborada pela CIA. Os russos desenvolveram o Oreshnik para ser um míssil intercontinental capaz de carregar munições nucleares e convencionais. A velocidade máxima pode ultrapassar os 13 mil quilômetros por hora. O artefato já tinha sido utilizado em novembro de 2024 em um ataque à cidade de Dnipro. À época, o míssil atingiu uma indústria militar, no que os ucranianos acreditam ter sido um evento teste. Desde então, o Kremlin utiliza a arma como forma de pressão contra Kiev e para desencorajar medidas de apoio do Ocidente à Ucrânia. Na última quinta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou para a possibilidade de um novo ataque massivo da Rússia. Depois do bombardeio, ele apontou que a ação foi muito próxima da fronteira com a Europa. Повинна бути система спільних дій, система спільного захисту, реальна, дієва. Чи є у нас зараз така система? Питання без відповіді, бо всі в Європі є один і той же сумнів, чи будуть захищати його столицю, якщо Путіну щось ударить в голову. A cidade de Lviv fica a oeste da Ucrânia, na fronteira com a Polônia, país da União Europeia e membro da OTAN. O secretário de Defesa britânico John Healey estava na Ucrânia no momento do ataque. It's brutal, it's cynical, it's exactly why we've got to work so hard to help Ukraine secure a peace. I see it as an indication of this new era of threat. Rising uncertainties, rising threats, it demands a new era for defense. Diante da situação, o Reino Unido ofereceu à Ucrânia novos armamentos de defesa aérea. O movimento faz parte de uma nova leva de esforços dos países europeus para auxiliar os ucranianos. Dias antes do ataque, os europeus haviam se comprometido com o envio de tropas à Ucrânia no pós-guerra, decisão apoiada pelos Estados Unidos. Os russos dizem que a medida seria uma intervenção estrangeira e que passaria a considerar essas tropas como alvos de combate legítimos. Além do lançamento do Oreshnik, a Rússia também atacou Kiev com drones e outros mísseis. 4 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas. Os bombardeios cortaram a energia de parte da população em pleno inverno. Diante de temperaturas muito baixas, os ucranianos tentam arranjar uma forma de sobreviver à arma de guerra de Putin. Та сторона не тронута, там тепло є. Води нема, світла нема, нічого нема. Тепло там є в тих 2 кімнатах, це 4-кімнатна квартира. Alberto, esse tipo de arma, na verdade, foi apontada hoje contra o resto da Europa. Sim, é um aviso claro de que os russos estão preparados para neutralizarem qualquer tipo de emprego de tropa, seja ela no formato de alguma garantia de segurança que se instale no território da Ucrânia e também, eventualmente, fazer algum ataque a qualquer outro ponto da Europa. Esse míssil tem um alcance que dá conta de todo o território europeu. Ele até agora não tem nenhum tipo de mecanismo de neutralização a ser empregado contra ele. E é um aviso claro da Rússia de que está preparada para cruzar algumas linhas sensíveis. Dorival, por tudo que a gente lê nas publicações especializadas, e como o Alberto Pfeiffer estava ressaltando agora, é muito difícil a capacidade de defesa contra um míssil desses. Uhum. Ela implica a utilização de equipamentos raros e que não protegem áreas extensas. Elas protegem objetivos bem isolados, bem definidos. Por exemplo, um palácio de governo, digamos assim. O que os europeus teriam para oferecer como resposta? Eu acho que tem que ser mais a dissuasão estratégica, né? Essa é uma arma estratégica, né, William? Não é uma arma tática, né? Como
o Putin empregou explicando melhor, quer dizer, no teatro de operações da Ucrânia não faz nenhum sentido, em termos táticos, usar essa arma, reformulando, né? Ele usou em novembro de 24 e usou agora por razões estratégicas, né? Por razões políticas e não nesse emprego tático. E aí a resposta da Europa tem de ser estratégica também. Realmente é um míssil balístico que voa a maior parte do percurso dele acima da atmosfera, né, e ele só reentra na atmosfera e a uma velocidade altíssima, de 10 Mach, 10 vezes a velocidade do som, quando ele vai atingir o alvo dele. E como ele é balístico, mas ao mesmo tempo ele é altamente manobrável, que é a junção de duas qualidades que normalmente não andam juntas, né? Os mísseis de cruzeiro são mais lentos e são manobráveis. Os mísseis balísticos são rápidos e não são manobráveis. Esse é balístico e é manobrável. E aí, quando ele entra, e se ele ainda não encontra o seu alvo, por alguma razão, se ele precisa ainda navegar dentro da atmosfera, ele pode ainda navegar, voar, aliás, numa altitude muito baixa, abaixo da capacidade do radar de detectar. Então, realmente não existe defesa antiaérea para isso, né? Então, eu acho que a Europa ela tem que demonstrar, acima de tudo, e aí é uma questão muito mais política, que não se intimida, né, com essas ameaças nucleares do Putin, que isso não tem um impacto político sobre a opinião pública, sobre os governos, que isso não molda o comportamento dos governos como ele deseja moldar. Está bem claro, como você trouxe na tua explicação, que não há uma defesa antiaérea direta contra o míssil. O que há é uma detecção do lançamento dele. E isso só os americanos conseguem. Que reação os americanos demonstraram, Alberto Pfeiffer? Eu não acompanho o noticiário americano e não sei exatamente qual foi a resposta dos Estados Unidos. Agora, o Lorival chamou atenção para o fato de que os europeus possam resistir a essa intimidação. É muito difícil. Ante um artefato de tamanha capacidade de destruição, é muito difícil não se sentir amedrontado. De fato, Putin é muito firme no que ele quer quanto à Ucrânia. E enquanto isso não for atendido, a campanha continuará e ele escalará. Acho que esse foi o principal sinal desta ação. A escalada é uma opção que será empregada por Putin, quanto mais quando as suas demandas não forem atendidas. Nós estamos vendo que as demandas dele não estão sendo atendidas. Em que pé está essa negociação? Exato, e na verdade ele está vendo os Estados Unidos se distanciar das posições dele neste momento. Em se tratando do Trump, é claro que pode mudar, mas o que levou o Putin a disparar esse míssil foi um acordo, né, entre Europa e Estados Unidos de uma proposta para a Rússia que inclui a mobilização de tropas britânicas e francesas para vigiar, monitorar a eventual linha de cessar-fogo de um acordo entre Rússia e Ucrânia. E aqui, além do recado para a Europa, então, há um recado para os Estados Unidos de que o atual quadro, que envolve também a Venezuela, né? A Venezuela é uma aliada da Rússia, assim como da China, o atual quadro distancia o Trump do objetivo dele de obter um acordo entre Rússia e Ucrânia e, portanto, de se apresentar ao mundo como um pacificador e ganhar um prêmio Nobel da Paz. E é um recado também para o público interno, né, William? Porque essa guerra foi feita com a propaganda de que é para proteger os russos da projeção de poder e da proximidade da OTAN. Ora, essa guerra está levando britânicos e franceses a quererem se colocar no território ucraniano. Então, ele precisa dar essa resposta para afastar esse tipo de ideia. Você intervir nesse momento, Alberto? Não é exatamente isso. Como falei na primeira resposta, é uma mensagem para a Europa de que não se atreva, para a Europa e para qualquer outro parceiro, incluindo os Estados Unidos, qualquer tipo de tropa, qualquer tipo de aparato em território ucraniano que ameace interesses e controle da Rússia.
E, no que tange ao público interno, para Putin, esta é uma tarefa sem retorno. Não há como a Rússia retroceder ao que ela se propôs a fazer. O controle dos 4 oblastes, aí pode ter alguma transigência quanto à extensão do território, linha de contato, definição de fronteira. A Crimeia, definitivamente incorporada, a Ucrânia não ingressando na OTAN, desnazificada, porque ainda há resquícios de elementos, simbolismos, doutrina nazista na Ucrânia, uma Ucrânia desmilitarizada ou com um aparato militar extremamente limitado, completamente desnuclearizada, e, nesse sentido, e o retorno da Rússia à normalidade econômica, ao descongelamento de ativos, a retirada de sanções a pessoas, a oficiais do governo russo. Enfim, essas são as demandas de Putin. Vai ser muito difícil ele aceitar qualquer tipo de acordo em que isso não esteja contemplado em quase sua totalidade.